Olá, amados, a paz do Senhor Jesus, o amor de Maria, eu sou a Débora Rodrigues, estou aqui com vocês no canal Juntos Somos Mais, para poder crescer na fé, crescer no amor e na unidade entre nós cristãos. E hoje trazendo aí para vocês a respeito desse assunto que as pessoas têm aí me procurado bastante, me mandam mensagem no WhatsApp. Algumas amigas me pediram: Débora, fala um pouquinho para nós sobre a cerca de espinhos, sobre esta oração. Gostaríamos de entender um pouco mais, porque afinal, quem nunca ouviu falar ou quem nunca fez essa oração? Então, nesse áudio aqui, eu vou trazer para vocês algumas explicações, alguns detalhes. Quero que você fique até o final, porque eu tenho certeza que você vai aprender bastante através desse áudio. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você de uma forma diferente. Então, não perca a sua bênção, amados, meus amados e minhas amadas. Permaneça aqui, eu tenho certeza que você vai gostar. Já vamos lá para o assunto, né? Por quê? Porque nós vamos falar sobre cerca de espinhos. Você já ouviu falar sobre cerca de espinhos? Você conhece? Você já fez essa oração? Deixa aqui para mim nos comentários se você já fez, se você viu algum resultado, se você não viu, se você nunca ouviu falar. Deixa aqui para mim para que a gente possa conhecer um pouquinho mais aí um dos outros, para que a gente possa ir crescendo e aprofundando na nossa amizade, que é porque aqui nós somos uma família, tá ok? O que que Oséias, né, a cerca de espinhos, algumas pessoas conhecem como cerca de espinhos, outros como oração de Oséias. O que que é? É uma oração, na verdade, um texto bíblico que está lá na palavra, lá em Oséias 2, de número 6. E lá na palavra, na Bíblia, diz assim: Diz assim, portanto, eis que cercarei o caminho dela com espinhos, levantarei uma parede de sebe para que ela não ache suas veredas. Aqui o Senhor está fazendo uma analogia, uma comparação entre ele, Deus, o Senhor, e o seu povo, o povo de Israel, que havia traído o Senhor, que tinha ido para idolatria, que tinha abandonado ao Senhor, estava entregue aos pecados. E aí o Senhor faz uma analogia entre Gomer e Oséias. Por quê? Da mesma forma, ele estava mostrando ali que Gomer, a esposa de Oséias, era uma esposa adúltera. Ela havia pecado, ela por várias vezes traiu o seu esposo, ela engravidou por algumas vezes, se eu não me engano, acho que 3 vezes, e os filhos não eram de Oséias, mas mesmo assim o Senhor fala para Oséias, né? Vai, ame novamente uma esposa amada de seu amigo, contudo adúltera, e pede para Osés tomar aquela mulher de volta. E aí é onde entra a oração, porque o próprio Deus diz que: eis que cercarei os seus caminhos com espinhos, levantarei uma parede de sebe para que ela não ache suas veredas. Então Deus fala para Oséias para ele receber aquela mulher novamente, para receber a sua esposa novamente, e que ele vai cuidar de toda a situação para que ela não caia mais em pecado. Ou seja, não foi Gomer que simplesmente acordou num belo dia e decidiu: não, agora eu não quero mais trair o meu esposo, agora eu não vou atrás daquilo que meus amantes têm para me oferecer e agora eu vou respeitar Oséias. Não, não foi assim. O próprio Deus faz com que Gomer torne-se uma esposa fiel. O próprio Deus faz com que Gomer queira estar com seu esposo. E aqui na palavra, quando a gente fala assim, eis que cercarei os seus caminhos com espinhos, o que vem a ser os espinhos? Os espinhos, eles impedem a passagem, impede a passagem. Se o seu cônjuge, se a pessoa, ela tentar forçar, ultrapassar, o Senhor está dizendo que ela vai se ferir, ela vai se machucar. Vocês já viram aquelas cercas em jardins, em parques, vários espinhozinhos, alguns pauzinhos assim, que tem vários espinhos, é bem bonito, tem algumas rosas, mas aquilo ali eles vão crescendo juntos, juntos, e se a pessoa tentar entrar ali no meio, por exemplo, para atravessar para o outro lado, ela vai, provavelmente não vai conseguir, ou se conseguir, ela vai se machucar bastante, vai ter arranhões, vai ter perfurações em todo o seu corpo para atravessar aquilo ali. Então, quando o Senhor fala que vai colocar esses espinhos, ele está dizendo que ao cercar a pessoa com esses espinhos, ele vai fazer com que essa pessoa não ultrapasse aquela barreira ali, aquela contenção. E se por teimosia, por qualquer outra coisa, a pessoa insistir em ultrapassar, ela vai se ferir, ela vai se machucar. O texto, na verdade, todo ele nos fala que Deus estabelece limites, né? Deus coloca limites para o nosso cônjuge quando ele vai embora, quando ele vai para o adultério ou qualquer outra situação. É tão séria essa questão de limites que nós podemos ver Deus estabelecendo limites também lá no livro de Jó. Quando Satanás chega até Deus e pede autorização para tentar Jó, Deus fala que ok, tudo bem, pode fazer, mas não toque na vida dele. Então Deus permitiu, pode fazer tudo, mas não toque na vida dele. Ele estabeleceu um limite.
Então Deus coloca limite em todos nós, em todas as nossas ações, em tudo aquilo que nós vamos fazer. E quando nós insistimos em ultrapassar esse limite, nós somos feridos, nós somos machucados. Então a oração da cerca de espinhos, o Senhor quer mostrar isso para nós. Débora, quando que eu faço a oração de cerca de espinhos? Todos os dias. Pode fazer sempre. Você se lembrou? Faça a oração. Não precisa fazer aquela copiadinha que a maioria das pessoas recebe pelo WhatsApp. Não, você lembrou? Peça. Cerca o meu esposo com uma cerca de espinhos e vai repetindo a oração. Cerca de espinhos também é uma oração muito importante para a gente fazer para os nossos filhos também, porque nós pedimos essa proteção, porque não sabemos, às vezes se tem um coleguinha, um professor, alguma pessoa mal intencionada, né, que convive com os nossos filhos, e nós pedimos, cerca os nossos filhos com essa cerca de espinhos, porque para que nenhuma pessoa com má intenção se aproxime, se essa pessoa com má intenção quiser se aproximar dos nossos filhos, que eles se firam nesses espinhos e se afaste. Então nós podemos sim fazer por nós, pelos nossos filhos e pelos nossos cônjuges. E aí, dando continuidade, aí fala que, né, vai levantar uma parede de sebe. Sebe, ela tem uma característica diferente da cerca de espinhos. É como se fosse plantas, né, bem próximas, as folhas bem juntinhas, que impede de ver do outro lado. Ali fica tão juntinho, as pessoas, né, nos shoppings vê aquele murinho lá de plantas, né, umas plantinhas verdes ali, e a gente não consegue ver do outro lado. Então, quando Deus fala que vai colocar essa parede de sebe, né, ela coloca os espinhos e depois vem com a parede de sebe, é para que o nosso cônjuge ele não consiga ver além. Por exemplo, quando o cônjuge sai de casa, ele sai falando: "Não, agora eu vou ser feliz, eu vou prosperar, eu vou trocar de carro, eu vou comprar uma casa nova, eu vou mudar meu emprego. Não, agora eu vou ser feliz." E ele tem uma perspectiva, ele tem uma visão de futuro. Só que quando o Senhor cerca com essa parede de sebe, o Senhor limita a visão dele. Ele não consegue ver este futuro, ele não consegue ver além. Por quê? Porque é um futuro pecaminoso, porque a pessoa ela está vendo com os olhos do pecado. Então o Senhor cerca com essa parede de sebe para que ele não consiga ver esse futuro, para que não consiga mais ir além, né? Às vezes imaginou que ia casar com a OM e um tantão de coisa, o Senhor vem e coloca essa parede para que não consiga ver além. Compreendeu? Então é bem importante. Os espinhos ferem, machuca, a pessoa não consegue ultrapassar e se ela insistir em ultrapassar, ela vai se machucar, ela vai se ferir, ela não vai conseguir continuar, porque está machucando. E o SEB impede a visão, essa perspectiva de futuro. Entendeu até aqui? E a palavra ela continua: não mais achará as suas veredas. Ou seja, o Senhor fala que Gomer não vai conseguir mais achar suas veredas. O que são veredas? Veredas são os caminhos que a pessoa escolhe. Então, quando a gente sai de casa, o cônjuge sai de casa, ela escolheu um caminho novo, um caminho diferente daquele que você falou quando você firmou uma aliança com o seu cônjuge. Você firmou que seria para a vida toda, que seria para sempre. Você escolheu caminhar com aquela pessoa. E quando ela escolhe outras veredas, outros caminhos, a pessoa está escolhendo algo que não vem da parte de Deus. Então, quando o Senhor fala que Gomer não vai mais achar as suas veredas, ele está dizendo que ela não vai mais encontrar esses caminhos, ela vai começar a andar em ciclos, começar a dar a volta, não vai conseguir achar aquele caminho que planejou. O meu caminho que eu planejei, né, a visão que eu tinha era de casar com a Amy, era de ser muito feliz, era de ter isso, aquilo, ou de curtir a felicidade sozinho. Então a pessoa não consegue. Deus impede essa pessoa de achar esse caminho, principalmente esses caminhos pecaminosos. Por quê? Porque Deus aqui está nos dizendo, está nos dando a garantia de que Ele mesmo é que faz todas as coisas. Não sou eu, não é você, não é o cônjuge, é o próprio Deus que entra nessa batalha e nessa luta, assim como fez na vida de Gomer e de Oséias e também com seu povo lá em Israel. E o texto continua. Se você continuar lendo o livro de Oséias, você vai ver que é um texto belíssimo. E lá fala assim: retirarei os desejos instigados por demônios. Então, Gomer tinha muitos desejos que eram instigados por demônios, o desejo do adultério. Gomer relata a palavra que Gomer traía Oséias com aqueles amantes e eles davam para ela presentes, joias, muitas coisas. Então, toda aquela ganância, aquele desejo por dinheiro, por joias, era instigado por demônios, porque fazia com que ela abrisse mão do valor precioso
de se ter uma família, do verdadeiro bem. E quantos dos nossos cônjuges também não foi embora de casa por conta de dinheiro, por conta de ganância, porque estava buscando riqueza, porque dava mais atenção para o trabalho. Quantos dos nossos cônjuges não deixou, né, que a promiscuidade, os desejos imundos da carne, pessoas que ficaram ali aprisionadas pela pornografia, por amantes, pessoas. Gente, é incrível, vocês não vão acreditar, mas tem pessoas que relatam que os cônjuges optaram por sair de casa para viver no homossexualismo, na homossexualidade. E isso não vem de Deus. Nós sabemos que essas coisas não provêm do Senhor. Né? Então, são desejos instigados por demônios, pessoas que estão aprisionadas por demônios. Então, Deus diz que Ele mesmo retirará esses desejos. Então, quando a gente ora pelo nosso cônjuge, dizendo, Senhor, retira dele os desejos instigados por demônios, às vezes eu não sei quais são esses desejos. Às vezes o seu cônjuge nunca teve coragem de chegar e falar para você: olha, eu tenho pensamentos homossexuais, eu tenho pensamentos às vezes de promiscuidade, de orgia, eu tenho às vezes a dependência da droga. Às vezes você nem sabe disso. Mas quando nós oramos e pedimos para Deus retirar os desejos instigados por demônios, Deus vai retirar todos eles, mesmo aqueles que você não conhece, mesmo aqueles que você não sabe. Por isso é importante fazer a oração e fazer sempre. Por quê? Porque você abrange toda a área da vida do seu cônjuge, dos seus filhos, porque você está orando, que você nem mesmo sabe que tem algum tipo ali de pecado, algum tipo de desejo, algum tipo de coisa que está afastando ele da família, que está afastando ele da presença do Deus Altíssimo e é instigado por demônios. Então é uma oração muito boa, é uma oração de contenção, né? Deus faz essa contenção, Deus faz essa cerca, coloca limites, coloca barreiras para que esse cônjuge possa ser, né, ali protegido, possa ali ser impedido de ir além, rumo ainda ao pecado. E aqui eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: não só pessoas que estão no deserto, não, nós devemos orar essa oração sempre. Eu acredito que se nós conhecêssemos essa oração antes de vivermos o deserto, nós nem teríamos chegado, porque nós já estaríamos ali preparando, nós já estaríamos ali guardando, né, a nossa família, a nossa casa, o nosso casamento contra os amantes, contra os desejos instigados por demônios, contra a promiscuidade. Nós iríamos impedir, né, através da oração, de que eles olhassem para fora daquilo que são os planos do Senhor para a nossa vida. Então é uma oração que sim, que vale muito a pena você fazer. É uma oração que sim, que surte muito efeito no mundo espiritual e aqui não é mágica, tá? Tem gente que tem uma visão da fé como mágica, passe de mágica, varinha de condão. Não, não é. Você vai falar com fé, você vai fazer a sua oração, você vai acreditar, você vai profetizar e Deus vai entrar com a providência no mundo espiritual, vai ser ligado tudo isso e o nosso cônjuge vai ser cercado por essa cerca de espinhos aqui no mundo terreno, terrestre, por causa da nossa fé. Não adianta também eu ficar lá repetindo, 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 se eu não tenho fé, se eu não acredito. E se te falta fé, peça. A palavra nos diz o seguinte, que se te falta fé, peça. Se te tem falta sabedoria, peça, porque a todos é dado, né, sem limites. Basta que nós creiamos, basta que nós peçamos ao Senhor. Então, se tem te faltado a fé, peça ao Senhor. Se você já viveu uma experiência com a cerca de espinhos, testemunha aqui pra gente nos comentários, deixa aqui. Eu posso garantir para vocês, posso testemunhar para vocês que eu orei e oro muito essa oração até hoje. Tive muitos resultados, né? Por diversas vezes, meu esposo pôde testemunhar que às vezes aqueles sonhos, aqueles desejos que ele tinha, inclusive no testemunho eu conto, se você não viu, você olha aqui no canal que você vai ver que ele saiu determinado de casa, com 4 anos que estava fora de casa, está rico, né, realmente prosperando bastante, e depois que ele saiu, ele perdeu essa visão, ele falava assim que ele não conseguia mais enxergar, ele não conseguia mais ter essa visão, ele não sabia, né, todas as direções que ele caminhava, ele tentava ir, ele não via aquela saída, né? Ele não via aquele objetivo lá no final. Ele acabou ficando muito confuso, ele acabou não tendo mais a direção para a qual ele tinha saído, né? Ele não via mais aquela direção. Então, é importante orarmos, é importante termos fé e é importante você fazer sempre, sempre essa oração.
tá? Então, vocês conseguiram entender direitinho? A oração da cerca de espinhos, a oração de Osés, ela é uma oração toda que está ali dentro da Bíblia, e você vai estar usando a palavra de Deus, né, para poder fazer a sua oração. Então, é eficaz ainda maior, porque não é a palavra de qualquer pessoa, é a palavra do próprio Deus que nos ensinou a fazer esta oração, e de acordo com a palavra de Deus, você ainda pode dizer: Senhor, de acordo com o que está lá na tua palavra em Oséias, cerque o caminho do meu esposo com uma cerca de espinhos. E eu ainda faço mais, um segredinho aqui para vocês. Eu sempre, quando eu tô orando, porque você pode orar com as suas próprias palavras, eu digo para o Senhor, eu falo: Senhor, cerca meu esposo com essa cerca de espinhos. Senhor, sabe a coroa de espinhos que o Senhor usou lá no dia que o Senhor foi crucificado? Pegue esses espinhos que já estão sujos do teu sangue, já estão chagados com teu sangue, e cerca todo o caminho do meu esposo, porque além dele ser cercado, dele ser protegido, as pessoas que estiverem em contato ali vão ser lavados pelo teu sangue, vai ser banhados pelo teu sangue, e essa pessoa, ela vai mudar de vida, ela vai se transformar, porque é impossível uma pessoa que tem contato com o sangue de Jesus e continuar numa situação de pecado. Então, uma dica que eu dou para vocês, que eu faço pessoalmente, é essa. Então, eu sempre peço: cerca meu esposo com a cerca de espinhos, cerca minhas filhas, e que sejam o próprio espinhos da tua coroa, Jesus. Estes espinhos que estão chagados, estão ali sujos do teu sangue, porque quando Jesus colocou a coroa de espinhos em Jesus, aquilo feriu a sua testa, a sua cabeça, machucou bastante o Senhor. Então ali ficou o sangue de Jesus. E nós sabemos que não existe nada mais poderoso neste mundo, no céu, em qualquer outro lugar, que não o sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele é poderoso para nos lavar, para nos restituir, para nos restaurar. E imagina cercando essa pessoa por quem você está orando com essa cerca de espinhos chagados pelo sangue de Jesus. Amém? Então, não se esqueça, tá? Quantas vezes fazer essa oração, Débora? Sempre. Ao acordar, à tarde, se você lembrar, à noite, na hora que você for dormir. Faça sempre, tá? Não como mágica, não como um ritual, mas como uma firme decisão de fé, porque você crê que é o sangue de Jesus, você crê que é a palavra de Deus, e a palavra de Deus não mente. Está lá na Bíblia, então você pode fazer tranquilamente. Aonde está essa palavra, Débora, na Bíblia? Lá no livro de Oséias, tá? Lá no livro de Oséias, capítulo 2, a partir do número 6. Tá tudo lá na Bíblia, você pode ler, eu recomendo que você leia todo o livro de Oséias, que é belíssimo, tá? Débora, então eu posso fazer só para o meu esposo? Não, você não só pode, como deve fazer para você, para os seus filhos, para as pessoas que você ama, para que sejam todos cercados, protegidos por essa cerca de espinhos, tá bom? Ah, mas e se a OM, a amante, estiver fazendo? Gente, nós sabemos que oração contrária não surte efeito, não tem poder. Essa pessoa não tem uma aliança com o Senhor, com o seu cônjuge, ela está vivendo uma situação de pecado. E nós sabemos que a única coisa que impede Deus de ouvir a nossa oração é o pecado. O pecado coloca uma barreira entre mim e o Senhor. Então, se você também está vivendo uma situação de pecado, e seja ele qual for, pecado da mentira, da prostituição, pecado da masturbação, pecado de estar roubando no seu trabalho, arrependa-se, confesse o seu pecado, volte-se para o Senhor e vamos para a batalha. Vamos lutar pela salvação das nossas casas, pela salvação das nossas famílias. Vamos orar, vamos testemunhar as maravilhas que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós. Mas para isso nós precisamos ter o nosso coração reto diante do Senhor, nós precisamos nos lavar diante do Senhor e vamos embora para cima. Muitas famílias sendo curadas, muitas famílias sendo restauradas. Nós sabemos que a última batalha de Satanás é contra as famílias. Modelos de famílias aí que não provém do Senhor, transformados, né? Famílias aí desestruturadas, e o inimigo está aí a todo vapor, ele não para, ele não descansa, ele não dorme. Por isso o Senhor tem levantado um exército de guerreiros, assim como me levantou um dia, assim como tem levantado você, como tem levantado tantos irmãos para lutar pelas famílias. Então eu espero contar com você. Faça a sua oração, busca o Senhor de todo o seu coração, e eu creio que breve você estará dando testemunho. Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu oro pela vida deste meu irmão, desta minha irmã que está ouvindo agora este áudio, que ele seja guardado agora por esta cerca de espinhos, impedindo que o mal também não consiga o alcançar, e assim também o seu cônjuge, onde estiver, esteja sendo agora cercado por esta cerca de espinhos, e que ele não consiga ultrapassar esta barreira que o próprio Deus tem colocado, em nome do Senhor Jesus.
Sejam guardados cada um de nós, os nossos filhos, nossos familiares, as pessoas que nós amamos. Não se esqueça, meus amados, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Você ama? Então essa situação é para o seu bem. Fé em Deus, coragem, vamos embora para frente, vamos lutar, vamos nos alegrar com a alegria que vem do Senhor Jesus. Eu agradeço a todos vocês que têm compartilhado o nosso vídeo, que têm se inscrito no canal, que têm deixado o seu like, seu comentário, tem nos ajudado bastante. Ajuda o canal a crescer, a chegar a outras pessoas. Abençoa a minha vida e eu estou aqui para aquilo que vocês precisar. Se vocês querem falar comigo, deixa aqui nos comentários do vídeo. Débora, eu quero falar com você, eu tenho uma dúvida. Vai ser uma alegria poder te atender aí por meio do WhatsApp. Deus abençoa.